registrar aqui uma coisa importante, né, que aconteceu agora e você vê o nível de engano que as pessoas estão, né? Eu fui na mina pegar água e aí no meu celular tá tocando um louvor, né? E essa música diz assim, ó: eu agora sou de Deus, eu vivo só pra Deus. E aí uma pessoa que tá lá sentada esperando pra pegar água falou assim: você é evangélico? Eu falei: não, eu pertenço a Jesus Cristo. Aí ele: ué, falei, ser evangélico qualquer vagabundo pode dizer que é. Pode parecer meio agressivo esse jeito de eu falar, mas isso é de propósito para que isso fique no coração das pessoas que ouviram isso a primeira vez, para que Deus tenha algum motivo para lembrá-las da diferença. Aí, como eu falei, evangélico qualquer vagabundo diz que é. Aí citei uma artista que tem aí, né? E falei assim, ó: fulano de tal diz que é evangélica. Ela diz que é evangélica e deve dançar, né, do jeito que ela dançava até hoje. Aí, olha só que interessante. Um outro cara que tava pegando água não aguentou e falou assim: mas aí você não tá sendo cristão. Eu falei assim: ué, por quê? Porque Jesus é amor. E aí o cara falou assim, né? Porque Jesus é amor. Eu falei: mas não tá tudo escrito? Jesus não já deixou tudo escrito? Ela já ouviu tudo que ela tinha que ouvir. Tá tudo escrito. A decisão é de cada um. Ele: não, mas aí você não tá sendo cristão. Eu falei: não. A decisão é de cada um. E na verdade, aquilo que eu falei mexeu com ele. Eu percebi, sabe por quê? Porque ele continuou falando. Aí não está sendo amor porque, né, Jesus é amor. Aí eu ia saindo e ele assim: e olha que eu nem sou da igreja, hein? Olha que eu nem sou da igreja. Eu falei: mas quem foi que disse que eu sou da igreja? Eu falei que eu pertenço a Jesus Cristo. Eu não falei que eu sou da igreja. Aí confundiu um pouquinho mais, né? Isso propositalmente, porque o que tinha me perguntado inicialmente foi assim: ué, mas você não falou que era cristão? Eu falei: sim, eu falei que eu pertenço a Jesus Cristo. Então, mas quem é cristão é da igreja. Ver a inocência do coração das pessoas, ver o que o evangelho falso pregou no coração de quem está dentro da igreja e de quem está fora também. Aí o outro cara falou assim, né: tá vendo aí? Por isso que muitas pessoas não querem. Ele estava sendo cobrado, ele mesmo. Por isso que muitas pessoas não querem. E olha que eu nem sou da igreja, hein? Por isso que muitas pessoas se afastam. Ué, então as pessoas se afastam porque elas não querem ouvir a verdade. E eu tinha dito o seguinte, que ser cristão, andar com Jesus, imitar Jesus, é muito diferente de falar de Jesus. Falar que é evangélico qualquer um fala. Agora, ser cristão, andar com Jesus, eu disse que era bem diferente, é muito mais difícil. Então, aquele homem certamente foi cobrado por essa palavra. Quem sabe ele não é até um desviado, né? Que Deus toque no coração dele e tenha usado esse momento para fazer ele refletir. E o tipo de coisa que eu falo e do jeito que eu falo é justamente para causar esse impacto, para que o coração das pessoas seja movimentado, para que Deus entre, para que elas sejam tocadas. Não é para botar o melzinho na chupeta e falar assim: ai, Jesus te ama. Isso aí até bruxo fala. E fala melhor que muito crente.
Isso aí macumbeiro fala, isso aí católico fala, isso aí espírita, qualquer um fala, Jesus te ama. Qualquer um fala. Papagaio, se você treinar ele, ele fala. Inclusive papagaio canta um hino nacional melhor que a Ludmilla. Melhor que a Vanusa também. Então, fica aí o registro de como as pessoas estão acreditando e foram ensinadas de uma forma errada, né? Bom, e eu também cresci sendo ensinado de uma forma errada. Por que hoje eu penso desse jeito, eu ajo desse jeito, eu ensino, eu falo desse jeito, tenho o meu ministério para a glória de Deus, de ensinar as pessoas a verdade, porque aquilo que eu falo, a Bíblia diz assim: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Só que as pessoas acham que conheceram, elas não prosseguiram em conhecer. Aí eu pego a fala desse cara que tava ali, esse rapaz ali, tá vendo aí? Por isso que muitas pessoas não querem, tá vendo? Não sei o que, porque ele esperava. Ele esperava ouvir um Jesus te ama. Só que eu não tô aí pra ficar falando isso, eu tô pra ficar falando um evangelho que vai mudar, que vai transformar, que vai levar pro céu. Eu não tô aí pra dizer Jesus te ama se eu não andar com Jesus. Eu não tô aí pra dizer Jesus te ama e ser mais um hipócrita, porco espiritual, imundo, herdeiro do inferno. Eu não sou esse cara, não sou esse cara. Eu posso até dizer Jesus te ama, mas o Jesus te ama que eu falo vai vir bem seguido, em seguida assim, de se arrependa, se converta, se arrependa dos seus caminhos imundos, ou então o inferno te aguarda. É isso que precisa ser dito. E as pessoas não estão esperando ouvir isso aí. Elas estão esperando ouvir que Deus é amor, né? E porque esse rapaz ali, esse cara não ouviu que Deus é amor, que ele já sabe, e porque nas palavras dele ele está afastado, né? Por que ele não é crente? Se ele sabe que Deus é amor, ele foi capaz de usar isso contra mim. Viu o espírito do engano? Ele não aguenta. O espírito do engano, Satanás, não suporta que o evangelho verdadeiro seja pregado. Ele não quer, ele não admite isso. Então fica o alerta para você aí, crente verdadeiro, tá? Satanás ele vai se levantar quando você quiser falar a verdade, quando você ensinar o que Jesus mandou ensinar. Inclusive, né, alguém que é, segundo ele, de fora da igreja, usou como argumento para não ser de dentro da igreja, né? E nenhum dos dois faz diferença alguma se você não andar com Deus, não se converter de verdade, não vale nada. Oba, bom? Ele usou como argumento o amor de Deus para com as vidas das pessoas. Mas olha só que hipócrita. Hipócrita. Se ele usou o argumento de que Deus é amor e ele não quer esse amor de Deus, ele é hipócrita. É hipócrita. Como é que você usa de argumento que Deus é amor, mas você não quer esse amor de Deus? E olha que eu nem sou da igreja, hein? Ué, isso não é por quê? Você não quis corrigir um crente, um cristão, alguém que diz que ser crente e ser cristão é uma coisa bem diferente? Não entendi você então. Então, meus queridos e minhas queridas, a verdade é que Satanás odeia, ele odeia, não gosta que você fale a verdade, que você ensine o evangelho real, ensine a verdade que leva para o céu, não a verdade que faz massagem no coração e que fala assim, ó, Jesus te ama. Eu tô vendo que se aquilo que eu falo ou aquilo que eu ensino estivesse errado, o diabo não ia ficar bravo, as pessoas não iam ficar chateadas. É sinal que, tudo bom? É a verdade. E uma das coisas que eu vejo que é uma característica de quando você está fazendo um trabalho genuíno, um trabalho que realmente Deus aprova,
são as adversidades. As pessoas se levantam contra, elas não aceitam, elas querem continuar vivendo. Olha só que interessante, né? Eu achei isso muito importante que aconteceu agora, porque uma pessoa foi capaz de dizer que Deus é amor, mas ela não quer saber do amor de Deus. Então como é que alguém é hipócrita ao ponto de dizer que Deus é amor, mas para ele ou para ela esse amor de Deus não presta? Usando as próprias palavras da pessoa que falou, tem em vista que ele disse não ser da igreja. Eu também tinha dito que eu não era da igreja e que eu não era evangélico. É proposital. Aí o outro perguntou, ué, mas quem é evangélico é da igreja. Eu falei, não. Eu disse que eu pertencia a Jesus Cristo. Não disse que eu pertencia a uma igreja. E as pessoas estão num estado de engano tão grande, e o ser humano se acostumou a ouvir palavras tão gostosas que vão massageando o seu ego, e eles vão bem massageados e anestesiados para o quinto dos infernos. A verdade é essa, infelizmente. O povo não quer ouvir a verdade. Eles não querem ouvir a verdade que liberta, não querem ouvir uma palavra que transforma. Eles querem ouvir uma palavra que te torna alguém manipulável, alguém em que as pessoas vão chegar e vão chegar até o ponto de fazer você doar até suas calças, e você vai doar. Você acredita que aquilo ali é Deus falando, e não é, é Satanás. Então fica aí o alerta, meu povo e minha pova. Como eu falei sobre a tal artista, né? Falei, ela já ouviu tudo o que ela tinha para ouvir. Jesus já deixou tudo escrito. Aí o cara falou assim, não. Então aí você não está sendo cristão, porque Deus é amor. Quer dizer, você vive aí o tempo todo da sua vida do jeito que você quiser. E aí quando alguém diz pra você, ou quando você é tocado de alguma forma, te cobrando, dizendo que a forma em que você vive, aí você tem a coragem de dizer, não, aí você não está sendo cristão. Por quê? Eu perguntei. Porque Deus é amor. Isso é o atestado da hipocrisia do ser humano. Porque como é que Deus é amor e você sabe que Deus é amor e você não quer correr para os braços desse Deus de amor? Que hipócrita que você é. Que hipócrita que você é. Cuidado. Se estão te ensinando assim, tá tudo errado. Se você aprendeu assim, que Deus é amor. Mas escute, quero que você entenda. Nós não estamos mais na época na época de ficar falando somente do amor. Do amor, porque inclusive nós estamos aí com o governo do amor que está destruindo muitas vidas. E eu quero dizer que sim, sem sombra de dúvida alguma, Deus é amor, Jesus é o amor, Ele é a representação do amor, com certeza, só que Ele é fogo consumidor. Temos aí atualmente um monte de mortes, tragédias, tempestades, e enquanto o ser humano não se arrepender, esquece, não vai ver o amor de Deus. Jesus já fez todo o necessário para que as pessoas aproveitassem, vissem e fossem resguardadas pelo amor de Deus, porque Deus é amor. Diz a palavra de Deus que Deus é amor, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Cuidado com esse evangelho que você aprendeu.